Estes dois profissionais que estão aqui agora são dois doutores daqueles assim que a gente para ouvir tudo que falam. Vocês já sabem quem estão para chegar aqui, né? O doutor Rafael Ferreira e a doutora Daniela Moleiro. Seguinte, eles vão falar sobre criofrequência e sua ação no metabolismo basal, tripé firmador, redutor e emagrecedor. O professor doutor Rafael Ferreira é farmacêutico, doutor em medicina celular e molecular, pós-graduado em marketing e MBA em cosmetologia. É mestre em ciências da saúde. E a doutora Daniela Moleiro, ela tem tanto orgulho em dizer e pede sempre para a gente colocar no currículo dela. Ela é esteticista, fisioterapeuta, dermatofuncional. Então, eu vou convidar primeiro o doutor Rafael e aí ele, no momento correto, chama a doutora Daniela para fazer a demonstração prática. Por favor, doutor Rafael, faça as honras de subir ao nosso palco. Dani. Tudo Obrigado, bem? Ana. Como é que você está? Eu tô ótimo, Tudo graças bem? a Deus. A pele está linda, gente, está muito linda. Preparou para hoje Claro. também, como sempre. Aprendemos a preparar em casa, né? Porque como tá tudo nessa questão da segurança, biossegurança, a gente chega pronto, galera. Você tem toda a razão, tá lindo. Fique muito à vontade, como eu digo, em nossos palcos presenciais. Obrigado, viu? O palco é seu. Obrigada. Eu que agradeço. Agradeço a casa, agradeço todo mundo pelo convite e vocês aí do outro lado também por estar com a gente, participando de mais um evento do Estética Online. E momento de congresso é momento da gente trazer inovação, trazer novidade e trazer informação que você realmente vai conseguir usar aí na sua prática clínica da melhor maneira possível. Daqui a pouquinho a gente vai também com a Dani, porque hoje a história não é só falar, pessoal. É falar e demonstrar um pouquinho mais sobre esse novo entendimento que está sendo apresentado para vocês, que é justamente o tripé da nova era do tratamento. Um tripé firmador, redutor e emagrecedor. Ou seja, um novo entendimento de como pode ser aplicada a criofrequência dentro da sua prática clínica para melhores resultados, batendo nessas 3 frentes de forma simultânea. E é óbvio, como é um congresso de peso, a gente vai embasar tudo isso ainda com um estudo científico para vocês. Então, quando a gente resgata alguma das informações que são pertinentes à tecnologia da radiofrequência, a gente já tem conceitos que realmente são padronizados e eles são bem firmes no que tange o seguinte: existe uma diminuição da elasticidade dos tecidos colagênicos. Pessoal, a onda, ao induzir um aumento térmico, ela muda a característica do colágeno da região. E essa substituição, essa agressão direta que gera proteínas do choque térmico, induz uma nova formação de novas redes colagênicas e também acaba reorganizando a rede já existente para promover um efeito lift imediato. Esses efeitos biológicos que remetem à técnica da radiofrequência já são bem conhecidos, bem como também a proposta do aumento do metabolismo basal. A gente sabe que o nosso organismo, toda vez que ele recebe um excesso de carga energética, ele tem a tendência de aumentar a síntese de ATP e também, ao mesmo tempo, de consumo de energia para fazer a manutenção nessa temperatura. A cada 1 grau Celsius, estima-se um incremento de até cerca de 10%, pessoal, na disponibilidade do consumo energético, ou seja, acelera o tecido como um todo. Acelerar o tecido e acelerar a sua taxa de regeneração, de biossíntese, é fundamental quando a gente pensa nos processos de regeneração da matriz, nos processos de reorganização dos tecidos, para que na derme exista uma nova substância fundamental amorfa, fazendo então todo o processo de reorganização dessa nossa matriz extracelular. Vocês podem estar em casa daí se perguntando o seguinte: mas Rafa, esses efeitos já são conhecidos, esses efeitos já são realmente bem padronizados e a gente já entende disso da radiofrequência como ela realmente sendo um padrão ouro na terapêutica da flacidez, na terapêutica do rejuvenescimento, da terapêutica da melhora do colágeno da pele como um todo, inclusive do colágeno que a gente quer com a melhor qualidade possível, que é o colágeno do tipo 1.
Aonde está a grande novidade disso, então? Aí que a gente traz para vocês, pessoal. Existia uma certa dúvida com relação ao como essa camada poderia ser estimulada pela radiofrequência, como a hipoderme realmente responde a toda essa caracterização. E quando a gente pensa na terapêutica da epiderme, é uma terapêutica um tanto quanto complicada e complexa, porque é uma camada muito funda. Não é todo recurso cosmético que consegue atingir essa camada, e principalmente não é toda técnica não invasiva que consegue trazer um manejo eficaz para essa camada, promovendo a sua diminuição, favorecendo a atividade lipolítica e principalmente, hoje, a gente entende um novo conceito da abordagem da hipoderme. Por quê? Ficávamos muito presos, na verdade, quando se falava de flacidez, em focar na derme. Colágeno é derme, colágeno é derme, colágeno é derme, colágeno é derme. Só que os novos estudos e interpretações anatômicas e entendimentos da composição e da apresentação da pele levaram-nos a entender um pouco mais sobre essa camada e, inclusive, alguns pontos fundamentais que devem ser dados quando a gente pensa na abordagem desse nosso panículo. Por quê? De maneira geral, quando a gente pegava os primeiros livros, as primeiras obras de descrição da hipoderme, a gente via que ela é uma camada rica numa célula preferencial, que era o adipócito, e também tinham outras estruturas, como vasos sanguíneos, linfáticos, inervações. Só que o panículo adipositário, num primeiro momento, ele foi só realmente interpretado como sendo uma camada de reserva, uma camada de estoque, e que não tinha realmente uma grande caracterização na movimentação fisiológica como todos. Gente, isso já mudou por completo. Inclusive, as interpretações um pouquinho mais simplórias, quando a gente fazia aquela subdivisão do corpo androide, do corpo ginoide e dos acometimentos de aspecto celulítico dessa pele. O entendimento mais aprofundado hoje mostra que o tecido adipositário ele tem uma importância muito maior no nosso organismo do que apenas uma simples camada inerte de reserva. Muito pelo contrário, a gente hoje entende que a hipoderme é uma camada ativa, metabolicamente falando, e que às vezes as suas desordens podem gerar outros acometimentos fisiológicos de forma simultânea, como desordens hormonais, desordem de neurotransmissores, de níveis inflamatórios do nosso organismo e dando um impacto à qualidade de vida e saúde. Eu gostei de algo bem legal que a Ana falou aqui, quando voltou da apresentação, que é o fato de que ela lembrou muito bem que somos profissionais da área de saúde e estética. E saúde sempre vem antes disso, não é verdade, pessoal? Por quê? Temos que promover saúde. E segundo o conceito da Organização Mundial de Saúde, saúde remete justamente a um completo bem-estar físico, psíquico e emocional. Social, ou seja, não precisa ter a doença envolvida, muito pelo contrário. O estado de saúde é o estado de ausência de enfermidade. E ter esse tecido controlado é importantíssimo, porque o excesso de volume adipositário pode impactar, sim, em desordens sistêmicas que acometam a condição estado de saúde. Olha a importância que você, profissional da estética, então acaba ganhando nessa. Porque você é um elemento promotor de saúde. Então, a gente precisa entender muito mais a fundo esse nosso tecido adipositário e essas variações anatômicas da estrutura como um todo nessa dinâmica fisiológica. Por quê? Quando a gente olha mais a fundo nas lâminas histológicas desse nosso tecido, vocês podem ver aí que existe uma subdivisão aonde o adipócito ele fica organizado em dois pontos bem distintos, que seriam o quê? A porção superficial, que é também classificada como tecido adipositário superficial, ou vocês podem também encontrar na literatura sendo classificada como sendo a camada areolar, e o tecido adipositário profundo, ou a camada lamelar. A característica dos adipócitos que tem cada uma dessas camadas, bem como também a sua interação com o nosso organismo, elas são totalmente diferenciadas. A camada areolar, a superficial, ela tem uma tendenciosidade muito maior a responder à sensibilidade hormonal, enquanto a camada de profundidade, ela tem realmente uma maior aptidão para reserva.
O fato dessa resposta hormonal, inclusive, é que acaba impactando nos aspectos celulíticos, preferencialmente quando a gente pensa na estrutura anatômica da pele da mulher. Por quê? É um adipócito mais tendencioso a não ter grande taxa metabólica. Os adipócitos de profundidade, eles são altamente especializados, então, em guardar essa energia excedente. Então, se existem duas camadas, como que anatomicamente, através da lâmina histológica, a gente começa a fazer essa interpretação? Pelo simples fato, pessoal, de que existem estruturas que vão fazer uma subdivisão compartimental desta camada, que vão subdividir o tecido adipositário superficial em relação ao tecido adipositário profundo. E essa subdivisão e organização do tecido adipositário superficial, ela é dada justamente por fibras colagênicas. Então, olha que legal, um conceito que a gente já começa a colocar aqui. Hoje, quando vocês pensam no colágeno, vão além da derme. Quando a gente fala de colágeno, são mais de 28 colágenos funcionais. A gente está entendendo o 29º colágeno funcional do nosso organismo. Cada colágeno com uma função. Então, falar de hipoderme também é falar de fibras colagênicas para promover a organização dessa camada, para promover uma firmeza tissular, não só mais dérmica, agora também hipodérmica. Essa organização do colágeno é fundamental para que eu realmente tenha firmeza e tenha a subdivisão desses diferentes tipos de grupamentos adipocitários em cada uma das suas camadas de acometimento padrão. Então, você está querendo dizer, Rafa, que hoje, quando eu penso no colágeno, eu não posso afirmar somente que a derme é a camada que deve ser trabalhada, principalmente quando a gente pensa em sustentação, firmeza, exatamente. Trabalhar a hipoderme em conjunto, no pensamento de indução de colágeno, é o que vai fazer você ter realmente uma adesão. Hoje, as várias técnicas estéticas já estão focando essa nova caracterização. Se a gente pensa num minimamente invasivo, a entrega de bioestimuladores, que é feito na hipoderme. Se a gente pensa em técnicas focalizadas, como o ultrassom microfocado, que propõe a chamada SMES-terapia. E, obviamente, como a radiofrequência interage nesses tecidos, também promovendo esse ajuste da produção de colágeno e reorganização da camada como um todo. Se eu tenho camadas diferentes, eu tenho então necessidades distintas, eu preciso ter essa interpretação da caracterização do que seria esse nosso tecido adipositário no compartimento masculino, que tem uma síntese de colágeno totalmente diferenciado na organização desses septos fibrosos superficiais. Vocês podem ver aí pela imagem, como são todos compartimentos pequenininhos. Em comparação com a pele feminina, os septos ficam todos distanciados para que o adipócito tenha uma tendência a desenvolvimento muito maior. E isso acaba gerando os acometimentos celulíticos e faz com que a pele perca essa camada de sustentação. Mas na figura de baixo, vocês conseguem ver essa pequena penícula que subdivide essa camada de gordura subcutânea da parte superior e da parte profunda, que é essa que está bem acima do músculo. A sacada é começar a entender como organizar essa pele para que ela fique assim. A firmeza vai ser justamente decorrente de uma boa correlação dessa camada. E, inclusive, a gente tem essa boa interpretação, que gordura que eu estou tratando, que colágeno que eu estou tratando. E se realmente é um paciente de gordura localizada ou se é um paciente que precisaria de emagrecimento. Eu coloco essa foto aí, pessoal, para realmente ser assim uma coisa bem impactante na nossa avaliação. Eu uma vez recebi uma paciente bem parecida com essa do biquininho aí, que ela veio para mim e veio falar: Rafa, eu vim aqui para fazer um tratamento de papada. E eu olhando para ela, falei: gente do céu, mas essa pessoa é a papada em pessoa, né? Como é que eu vou tratar só a papada dela se ela tem essa característica corporal? Então, ela não tem só uma gordura que está acima, ela tem uma gordura que está abaixo também da placa muscular e que isso vai impactar naquela dinâmica dos adipócitos que a gente iniciou a nossa apresentação conversando. Então, eu preciso tratar também essa gordura que é profunda. Eu preciso tratar essa gordura que está até abaixo da placa motora. E aí começava, então, a nossa grande dificuldade com a estética padrão. Se a gente já achava difícil tratar a gordura localizada,
Imagina essa que está abaixo da musculatura. Imagina essa que é uma gordura que a gente classifica como sendo gordura visceral, que está distribuída no organismo como um todo. O impacto de saúde, pessoal, é muito grande. E a gente tem que começar a entender isso. Existe um índice de gordura saudável, tanto no corpo masculino quanto no corpo feminino, como já começa a ter um índice de gordura patológico. E eu preciso tentar tirar o paciente que está do nível de gordura patológico e tentar trazer ele de volta para o índice de gordura saudável. E a estética é uma porta aberta para isso. Vocês sabem que cerca de 36% da nossa população nacional procura o profissional da estética para conduzir tratamentos redutores de emagrecimento. Então, nós somos a primeira opção. O mercado de maior busca é o mercado da estética. E a gente precisa estar amparado realmente para conseguir atender esse paciente e conseguir reverter essa situação. Conseguir trabalhar, então, nesses tecidos mais profundos. Para quê? Para que a gente consiga fazer não só uma questão de modelagem corporal, a gente consiga promover a beleza estética, mas a saúde como um todo, deixando, então, um corpo modelado, mas também com condição de gordura saudável. Então, a partir dessa, a gente começa a fragmentar esses tipos de gordura e fragmentar as abordagens de como a gente vai colocar essa gordura, porque, como promotores de saúde, a gente tem que entender que a gordura, até certo ponto, ela é fundamental para o nosso organismo e, a partir de certo ponto, ela acaba sendo deletéria para o corpo como um todo. Se a gente vê as nossas gorduras subcutâneas, elas têm uma característica de crescimento sobressaliente, preferenciais, porque elas não impactam tanto no risco imediato para os órgãos internos como a gordura visceral impactaria. Gordura visceral não tem para onde você ter a distensão. E ela começa a compactar, então, todos os nossos órgãos internos, e isso vai gerando quadros inflamatórios que vão gerando problemas crônicos e pode gerar, inclusive, agravos de situação muito complicado. O homem tem uma maior tendência de ter esse acúmulo na região abdominal, e a gente tem um índice, inclusive, para avaliar se já está dentro de um perfil patológico ou não, que é a aferição da circunferência abdominal. Passou de 94 centímetros, já existe um risco, tá, de problemas cardiovasculares para esse paciente. A mulher, ela tem um acometimento mais generalizado na chamada região ginoide, até porque é aquela mais tendenciosa ao hormônio feminino. Só que a gente sabe que também pode acumular na região abdominal. Como a mulher ela tem uma estrutura menor do que o homem, o tamanho desse acúmulo, ou seja, passou de 80 centímetros de circunferência, já é registrado um risco também de doenças cardiovasculares. Então, olha o quão importante o profissional da estética está sendo nessa. Por quê? A gente precisa entender que tipo de paciente que eu estou tratando, que tipo de risco que eu vou estar submetendo ou tentando resgatar ou diminuindo a probabilidade de incidência, porque o paciente em obesidade já é um paciente de uma equipe multidisciplinar. É um paciente que precisa do recurso estético, tanto quanto precisa do recurso de orientação alimentar, quanto ele também precisa do recurso, então, às vezes até de amparo psicoemocional, para que ele não comece a entrar nas falências sistêmicas dos vários órgãos e naquilo que é classificado como sendo a síndrome metabólica, que é uma desordem generalizada, então, do bom funcionamento e das formas de compensação que o corpo começa a conduzir por conta desse excesso de gordura. Como a gente conversou, a gordura visceral, ela vai impactar diretamente os nossos órgãos. Não tem para onde ela se desenvolver. A gordura subcutânea vai para tudo que é canto, gente. A mistura das duas crescendo, então, nossa, é um agravo de situação muito grande. Orientação vai ser importante. E Rafa, mas por que o corpo faz tanto isso? Por que o corpo ele quer guardar tanta gordura, gente? O corpo não sabe que a gente evoluiu. O corpo ainda pensa que você mora lá na caverna, que você não tem tudo isso de oferta de gordura, que você não tem tudo isso de oferta de carboidrato. Ele não sabe que a gente evoluiu para uma cidade grande, que somos pessoas modernas, que estamos vendo um congresso online aí de casa. Aliás, pare de comer a bolacha aí, viu? Tá indo tudo para o adipósito. Para com isso. A gente está falando de gordura localizada. Solta a tranqueira aí. Por quê? O nosso corpo tem dois tipos de gorduras preferenciais.
são as nossas gorduras de desenvolvimento primárias, que seriam as gorduras marrom, e as que são realmente as de remanescente ao longo do nosso desenvolvimento, que são as brancas. Gordura marrom é uma gordura que está diretamente correlacionada com a termogênese. Então, ela gasta muita energia, quem dera fosse essa gordura que a gente tivesse de monte na nossa vida, não é? Poderia comer o que eu quisesse, que não teria problema algum, muito pelo contrário. Eu ia ser uma máquina de queimar calorias. Só que o que acontece com essa gordura? Ela vai atrofiando, morrendo ao longo dos nossos primeiros anos de vida. A menos que você seja um urso pardo aí do outro lado que está hibernando, né? Nessa quarentena, os ursos pardos, a gente que sabe que está aí do outro lado só porque ficou todo mundo largado, descuidado e peludo em casa, não é verdade, pessoal? Você não hiberna. Então, você tem a gordura branca, que é essa especializada em armazenamento de gordura. Vocês podem observar pela imagem que a marrom ela tem um monte de mitocôndrias. É por isso que ela é essa fábrica energética de produção de energia. A mitocôndria é a nossa fábrica de ATP. A branca ela tem só esse grande vacúolo para lá dentro daquela vesícula ela acumular toda a gordura e ainda no formato de uma gordura que não é tão fácil de ser metabolizada, porque é uma gordura que fica no perfil não metabolizável. Ela fica num perfil chamado de triglicérides. E é o que a gente tem de maior no nosso corpo. Só que o Congresso pelo menos traz esperança, não é, gente? E uma das esperanças que a gente começou a entender é que existe uma maneira da gente induzir uma gordura intermediária, uma gordura bege. Ela não vai ser exatamente uma gordura marrom, mas pelo menos ela faz aquela gordura branca ganhar algumas mitocôndrias a mais. Ela faz com que aquela gordura comece também a participar dos processos de indução de calor e termogênese. E, geralmente, isso acontece frente a estresses térmicos. O frio é um grande indutor desse processo da conversão, inclusive, desses subtipos de adipócitos. Quanto mais adipócito bege, maior a taxa de metabolismo basal. Só que não é todo adipócito que tem essa tendência de fazer essa conversão. E a gente precisa, então, também colocar na cabeça que eu preciso, além de bons recursos estéticos, boa orientação e também boa conduta. Por quê? As células podem crescer, os nossos adipócitos podem se desenvolver. O ideal é que eles não se desenvolvam aquém da cota suficiente. De duas formas, inclusive, esse crescimento pode acontecer. Ele pode acontecer de forma hipertrófica, onde o adipócito distende, mas não aumenta o número total de adipócitos. Geralmente, a gordura visceral cresce preferencialmente nessa forma de apresentação. Ou ele pode crescer de forma numérica, hiperplásica. Geralmente, a gordura subcutânea cresce dessa forma. E fica mais difícil ainda a gente conseguir fazer a eliminação dela, porque é muito adipócito para fazer a conversão. O ideal seria o quê, gente? Essa gordura morresse, abandonasse esse corpo, deixasse de existir por completo. Será que esse sonho é possível? Será que esse sonho pode chegar ao nosso cenário da estética? Tecnologias que possam induzir a apoptose celular foram questionamentos que a gente começou a sonhar, a idealizar. Por quê? Essa gordura ela poderia estar totalmente desorganizada. Quando ela cresce muito, principalmente hiperplasicamente, ela pode sair da camada profunda e avançar a camada superficial e vice-versa, romper uma face superficial e começar uma desordem total nesse organismo. É uma desordem porque daí aqui respondia para um hormônio está em outra região e vice-versa. Se eu não conseguir realmente eliminar todo esse material graxo aí da situação, pode ser muito difícil para o nosso paciente ter bons resultados clínicos e principalmente promoção na qualidade de saúde. Por isso, a gente tem que entender que a lipólise é um longo caminho. Vocês estão vendo isso aí na imagem de vocês, gente, nesse esquema metabólico? Então, isso que está sendo feito aí no começo da imagem não é lipólise. O nome disso é churrasco, tá? Queimar gordura localizada não é assim. Queimar gordura localizada é um longo processo metabólico que vocês precisam partir de pegar aquela gordura que a gente conversou que é não metabolizável, transformar ela numa gordura metabolizável, que é o ácido graxo. Então, são 3 momentos.
Pega a gordura não metabolizável e transforma numa gordura metabolizável. Pega agora essa gordura que é o ácido graxo e tem que fazer ele entrar na nossa fábrica de queimar gordura, que é a mitocôndria. Só que, gente, eu tenho que ligar a fábrica também. Então, eu tenho o terceiro processo, que é a ativação mitocondrial. Só depois que vocês giram esse processo todo, vocês entram na chamada beta-oxidação e conseguem realmente eliminar esse material graxo. Gordura foi queimada. Mas toma cuidado. A gordura foi queimada, metabolizada, só que o adipócito está lá, esperando o nosso próximo intervalo para você comer mais bolacha, né? É o chamado efeito sanfona aí, porque ele tem memória. Ele fica lá só esperando para resgatar essa gordura. Por isso que, às vezes, a morte do adipócito é bem interessante para o profissional. E a gente começou a ter alguns estudos que começaram a dar mais esperança ainda. Por quê? Eles mostraram que a radiofrequência focalizada pode ser um indutor dessa apoptose. Quando eu tenho um aumento da temperatura, e esse aumento da temperatura ele acaba ficando persistente, a gente consegue sim aumentar o índice apoptótico da região de tratamento. Nesse primeiro estudo aí, a gente consegue observar isso nessa radiofrequência monopolar que foi tratada aí na pele dos porquinhos para conseguir aferir, então, essa redução significativa, esse aumento significativo no índice de apoptose e redução significativa no espessamento do panículo adipositário. E, gente, se eu mato a célula, eu diminuo, inclusive, a tendenciosidade que o paciente teria do efeito sanfona. Quando a gente pega histologicamente, a gente vê que aquele volume adipositário que é grande, como vocês podem ver na primeira lâmina, ele fica menor. Então, a lâmina do adipócito quando a gente faz a leitura, a gente fala que é uma lâmina negativa. Ela fica nesse espaço vazio. Esse espaço vazio, olha como ele é bem preenchido e as estruturas ficam bem complementares, bem cheinho na primeira imagem e na segunda fica tudo mais murchinho, essas casinhas todas. É a demonstração disso. Nessa terapêutica, eles fizeram biópsias depois de 45 minutos do tratamento com radiofrequência. Então, a radiofrequência também está conseguindo chegar nas camadas mais profundas quando se faz a aplicação com os monopolares e induzir esvaziamento e induzir o processo metabólico. Mas, olha só, não é tão fácil assim a gente lidar com ela. Eu preciso de grande temperatura. 45 graus. Eu preciso de um período grande de tempo, cerca de 50 minutos, 45, até 1 hora, para ter boas respostas. O tempo de manutenção é complexo. Gente, é quente, pode ser desconfortável. E daí que o mercado veio com uma boa sacada, que é a criofrequência. Eles tentaram, no primeiro momento, observar que seria possível, então, aumentar o conforto com uma ponteira refrigerada. E essa ponteira refrigerada, então, ela conseguia deixar a entrega térmica acontecer de forma mais favorecida. Só que bons resultados foram gerados. Resultados até que foram surpreendentes, tanto para a gordura localizada quanto para a flacidez. E isso foi bem interessante, porque quando a gente vê essa evolução de quadro, olha a gordura indo embora. Olha a linha de firmeza sendo resgatada. E gerou alguns questionamentos, por quê? Quais são as vantagens que então tem essa ponteira refrigerada? Quais são as vantagens que tem nesse longo tempo de entrega? E a gente começou a entender que a criofrequência, ela traz uma abordagem um pouquinho diferente. São sinalizadores de choque térmico distintos e que o choque térmico ele é bem interessante para a ação firmadora da pele. Essa diferença entre o frio quente e essa síntese de novas substâncias firmadoras faz com que eu tenha ainda mais indução da reorganização de matriz e firmeza entre as camadas. Ou seja, eu não estou pensando mais numa única terapêutica. Estou pensando numa politerapêutica que acontece simultaneamente por conta dessa combinação quente e frio. Dessa combinação que gerou ainda outros pontos interessantes. O pessoal estava tendo, então, uma boa resposta. Começamos a passar esses pacientes. Era tudo uma proposta de gordura localizada, hein? Começamos a passar esses pacientes de uma avaliação mais profunda por bioimpedância. E a gente via que alguns deles perdiam peso. A gente observava que o percentual de gordura total
diminuía. E não era só o percentual subcutâneo, mas do organismo. Será que essa energia acumulada está tendo resposta, então, no corpo como um todo e conseguindo trabalhar aquela gordura abaixo da placa muscular? Esse questionamento gerou um estudo científico, que inclusive já foi validado e está sendo publicado na Revista Brasileira de Estética. A gente pegou um grupo para avaliação, aonde regiões de 10 por 20 foram tratadas com uma entrega em 2 momentos de energia. Um primeiro grupo a gente trabalhou só 15 minutos, somando 30 minutos total de entrega. E um outro grupo a gente trabalhou 30 minutos em cada uma das regiões para fazer um total de 1 hora de entrega energética. E a gente obteve alguns resultados bem interessantes, pessoal. Metabolismo basal subiu, mas no grupo que tinha excesso de energia depositada, ou seja, no grupo de tratamento de 1 hora. E a gente viu que esse aumento, esse incremento do metabolismo basal acontecia numa ramperagem contínua de até 48 horas. Depois disso, ele praticamente voltava para a característica inicial. A gente pegou alguns modelos para fazer a avaliação disso. Todos eles apresentaram essa caracterização comum, aquém de uns subirem mais do que os outros, e foi feita uma primeira aferição antes do tratamento, depois de cada sessão, e depois ao término do tratamento. E olha que interessante o que a gente conseguiu observar no estudo. Mesmo na última aferição, mesmo que com valores pequenos, o paciente ele teve um pequeno incremento no metabolismo basal fixo em relação ao início do tratamento. Então, por exemplo, o primeiro, vocês estão vendo, 13,83, e ele foi para 13,93. Ou seja, ele já subiu além da ramperagem. Então, o metabolismo basal era, sim, influenciado pela tecnologia quando tinha esse excesso de energia depositada. E a ação desse metabolismo basal fez com que a gente gerasse outros questionamentos. Se sobe o metabolismo basal, consome gordura do organismo como um todo? Será que é uma tecnologia, uma proposta que pode ser, então, emagrecedora? Aí a gente foi aferir os dados, todos os dados. Por quê? Os pacientes eles perderam medida? Sim. Os pacientes tiveram uma redução no IMC? Sim. Os pacientes tiveram uma discreta perda de peso. Só que eles não ficaram em dieta restritiva. E todos eles tiveram uma significante redução do percentual total de gordura do organismo, numa média de mais ou menos 2,5% de redução de gordura do corpo. Se a tecnologia consegue fazer essa promoção, olha que legal o desfecho que a gente então entende e traz aqui para vocês como novidade nesse congresso. Hoje, quando se pensa na criofrequência, a gente conseguiu fechar novos entendimentos. Sim, o entendimento do colágeno, que já era conhecido, ficou ainda mais consolidado. Até porque o choque térmico demonstrou que eu consigo ter ainda mais ação firmadora do que com a tecnologia convencional. Então eu firmo, eu já consigo ao mesmo tempo também aumentar a taxa de metabolismo da região de tratamento, fazendo uma proposta de tratamento redutor, mas agora, com o excesso de energia, essa ação vai além da pele. Essa ação pega e acomete o corpo como um todo, então também propondo a atividade emagrecedora. E é aí que a gente traz essa novidade desse tripé de tratamento firmador, redutor e emagrecedor para vocês. É uma combinação muito inteligente que gera resultados incríveis. Portanto, queria agora que vocês vissem um pouquinho mais de perto e vou chamar a minha parceira de palco para mostrar isso para vocês. Dani Moleiro, vamos mostrar para o pessoal como é que essa técnica funciona, então, na prática? Bora, gente! Tudo bom? Como é que vocês estão? Bem, estou muito feliz de estar aqui com vocês, voltando para o palco, para a estética, saudades total. E olha, o que é muito legal, eu já sou apaixonada pela criofrequência e quando conheci esse estudo científico do professor Rafael Ferreira, não deixei para amanhã. Peguei a minha criofrequência e coloquei na prática. Um dos grandes diferenciais da criofrequência é que ela é a evolução da radiofrequência com benefício de manter as ponteiras resfriadas. Na modalidade da Axel, a gente tem a monopolar
que vai usar uma placa de retorno, fechando a corrente e assim aprofundando a sua tecnologia e a sua emissão. Ou seja, chegando lá no nosso tecido de interesse. Quando ela fecha a corrente, ela aprofunda a emissão dessa energia e vai trabalhar lá com a nossa gordurinha localizada. E já a bipolar, ela está aqui desse ladinho, ela vai sempre fazer uma frequência mais superficial, com uma indicação mais de flacidez. Então, vamos lá. Já peguei aqui uma barriguinha que não tem aquela gordura generalizada. Ela é uma gordurinha localizada. Já preparei o meu equipamento e fiz a plaquinha do estudo científico do Rafa. 20 por 10. Faço a minha marcação. Coloco aqui na modelo. Faço a minha marcação técnica. Porque o mais interessante para o profissional de estética é ele pegar esses estudos e duplicar e colocar na prática na sua clínica. Até porque foi o que a gente fez com muito carinho para facilitar a vida deles, né, Dani? Exato. Então, lembrando, ele fez 2 estudos, abdômen inferior e abdômen superior, colocando 15 minutos, né, Rafa? 15 minutos na modalidade monopolar para trabalhar bem profundo e depois a gente teve uma resposta mais significativa com um depósito de energia de 30 minutos. Qual é o benefício da criofrequência? É que você vai trabalhar a entrega da energia. O que dá resultado é entregar a energia. Então, se você tem uma criofrequência, não passa ela muito rápido. A ideia não é essa. É você ter o benefício do resfriamento para você entregar uma energia bem devagar. E aí ela chegar lá no seu tecido de importância. Vamos fazer a nossa prega para configurar a nossa máquina. Ou seja, Dani, vamos até reforçar para o pessoal em casa o seguinte, a importância do porquê você está fazendo isso no manuseio desse equipamento, porque a partir da prega que a gente sabe quanto que faz a indicação clínica, as energias e tudo isso? Exato, Rafa. Então, assim, sai daquela frequência. A gente está sempre discutindo que estética é saúde e é ciência. Então, olha só, se ela tem uma gordurinha localizada, que a gente está pregando aqui, e ela tem acima de 20 milímetros de mercúrio, ou seja, ela tem mais de 2 centímetros, ela é uma gordurinha branquinha e oferece uma resistência para passar a energia. Então, isso vai diferenciar a frequência do equipamento que você utiliza. A frequência, a gente pode sempre imaginar que é o esfregaço. Então, se você tem uma gordurinha pequena, você vai ter uma resistência muito menor. Então, você vai ter uma frequência mais baixa. Você não precisa entregar uma frequência tão alta. Se você já tem uma gordurinha mais localizadinha aqui, que você quer transpassar e entregar energia, a sua frequência ela vai começar a aumentar. E que o seu equipamento te dá essa possibilidade de trabalhar frequência e os joules. E os joules são a força que essa corrente vai chegar. Ou seja, a temperatura que ela vai chegar no tecido profundo. Então, já escolhi, vi a minha frequência, coloquei numa frequência de 3 e um joule, que é a entrega de energia de 25. E aí eu deixo ela preparada. O grande benefício é a ponteira resfriada em menos 10 graus. Olha, ela está até fazendo uns floquinhos de gelo aqui. E isso significa o quê? Que eu vou resfriar a superfície, vou mascarar as terminações de percepção de temperatura para que eu entregue uma energia muito importante no tecido subcutâneo e assim ele sofrer todas essas alterações metabólicas e serem eliminadas, processadas e eliminadas. Por isso que você tem muito benefício. Ok? Ponteira resfriada, eu vou fechar a minha corrente na minha paciente, sempre próximo da área onde você vai aplicar.
Não adianta você colocar uma placa na coxa, na panturrilha e aplicar no abdômen. Sempre muito próximo. Pode levantar um pouquinho. Gente, essa dica que a Dani passou para vocês é fundamental, porque pensem mais ou menos assim. A ponteira do equipamento vai procurar essa chapinha que ela acabou de guardar atrás da paciente, está aí na parte de baixo. Se está numa região contrária, ela vai ficar procurando a energia fora da região que é o que você realmente quer tratar. E vocês observaram bem a característica aqui, ó, é a placa laminada que fica em contato direto com a pele. Se você verter esse outro lado, que é o azulzinho, só nas partes que tem contato, pode ter um acúmulo muito grande de energia. E isso pode gerar um risco de queimaduras, tá? Exato. Sempre pensando que a criofrequência ou a radiofrequência, ela vai estar trabalhando essas duas polaridades, essa entrega de energia. Quanto mais próximo, mais qualidade de entrega de energia você vai ter. Não distancie. E se você fizer, por exemplo, numa papadinha, você vai sempre deixar próximo a região do ombro também. A emissão da entrega, ela pode ser feita com gel ou com a glicerina. Vai de acordo com a preferência do profissional. Dani, você acha que o gel glicerinado é, então, fundamental ou o gel convencional nesse tipo de equipamento já dá conta? Então, você pode ter... O gel glicerinado, ele tem, às vezes, uma qualidade boa para quando o equipamento entrega calor na superfície. Se ele entrega calor, a glicerina ela vai facilitar a entrega de energia também. Aqui, como nós vamos aplicar a criofrequência, que ela vai ter um resfriamento superficial, você pode usar o gel, até porque depois você enriquece com cosmético, né? Você que é fã de nanocosmético, eu adoro. Você aplica e você já ganha aí realmente um plus. Ou seja, pessoal, não confundam, hein? Isso é por causa da ponteira refrigerada. Não vão fazer a arte aí de querer colocar só gel simples se você tem uma radiofrequência. Exato. Você vai fazer paciente a pururuca. Exato. Então, é porque você tem essa tecnologia, você consegue trabalhar. Olha aqui a ponteira que bonitinha, já congelando. E isso vai deixar com que você mascare a superfície e entregue profundo. Coloco o equipamento e aí eu aciono no pedal. Se vocês estivessem aqui com uma tecnologia quente, você teria que aumentar a velocidade para você não entregar muito calor e não exacerbar essa temperatura superficial. A criofrequência não. A grande vantagem é você ter a segurança de entregar com lentidão. E isso para o paciente é muito confortável, né? Muito. E você tem a garantia de que você está chegando no tecido subcutâneo, tecido mais profundo, essa energia. Então, a gente tem sempre mascarado muito superficial, entregando energia profunda. E aí você vai interagir com o seu tecido de interesse, que é, nesse caso, a gordurinha localizada. É uma estratégia, pessoal, que nos receptores de superfície da pele, quem fica respondendo a esse frio são os receptores de Krauser. Eles são os da leitura do frio e não deixam daí tanto as terminações nervosas livres que vão sentir o calor, sentirem o calor e falar, meu Deus, está quente, está quente, está quente, sai, vai para outra região. E para o profissional, vocês estão vendo como está sendo sossegado a aplicação, gente? A Dani está confortavelmente, depois a gente vai até abrir a câmera para vocês, confortavelmente alocada, ela está bem posicionada, aliás, lembre-se do laboral de vocês, porque eu quero vocês atendendo o dia inteiro, trabalhando o dia inteiro, está bem posicionada, está sem aquela correria de ficar preocupada com o termômetro, está sem o ler do braço, né, Dani? Porque fica mexendo rápido demais. Exatamente. A criofrequência a gente não precisa do termômetro, tá? O feedback, se tiver muito quente, ou se você, por acaso, colocou muita energia, quem te dá o feedback, às vezes, é o paciente que vai falar que está sentindo um calorzinho profundo.
A ideia não é trabalhar essa fuga de calor. Você vai trabalhar bem devagar, entregando a tecnologia. Inclusive, Rafa, é uma ponteira que eu gosto muito de trabalhar Monte Vênus na estética íntima, papada, gordurinha da bolsa dos olhos. Por quê? Você vai trabalhar esse conforto na superfície da pele do cliente, entregando temperatura profunda. Ou seja, a pessoa que realmente dominar bem a criofrequência, ela está levando então uma clínica completa, né? Porque ela vai tratar o corpo inteiro. É face, é corpo, é o íntimo. Tudo simultaneamente. Muito versátil. Olha que legal isso, gente. Então a tecnologia, ela vai trazer alguns amparos para vocês desses extras, porque tratamentos combinados eu poderia pensar, aonde a gente tem gordura no corpo? Em tudo. Aonde a gente precisa promover emagrecimento? Em praticamente tudo. E colágeno a gente perde com o tempo também em todas as regiões do nosso organismo. A Dani, inclusive, pessoal, ela trabalha em desenvolvimento com esse equipamento e ela tem até algumas ponteiras diferenciadas, né, Dani, para algumas regiões do corpo. Exato. Principalmente por causa do conforto da superfície e entrega profunda. Ó, agora que a gente está pegando a câmera aberta, paciente, levanta a mão aí para a gente se está tudo confortável, se você tem algum... Tranquilinho? Olha que delícia. É aquele dia de relaxamento praticamente, né? Você não comeu os 10 mil lanches lá em cima não, antes só para fazer volume para a cena, né? Pessoal, ela passando assim bem devagarzinho, muito dificilmente ela vai relatar problema de aquecimento nessa ponteira. Os menos 10 graus são importantíssimos para a nossa eficácia clínica. Só que fiquem atentos, às vezes, ao eletrodo de dispersão, que é aquela placa que ela colocou em contato com as costas. Porque, geralmente, se tem acúmulo de energia, pode ser até lá embaixo. Então, vejo se ela está bem posicionada, se ela não está, às vezes, assim no meio das costas e ela tem um pouquinho de curvatura na região lombar dela, não fica totalmente apoiada sobre a placa. Esses pontos são bem importantes e fazem a diferença para o profissional, não é, Dani? Exato. E o que é mais interessante é essa quantidade de possibilidades de ponteiras que nós temos nessa tecnologia, né, nesse equipamento. Tanto monopolar, que ele vai trabalhar mais gordurinha, mais profunda, quanto também a bipolar. A bipolar não precisa da placa de retorno e também traz a facilidade de você trabalhar, por exemplo, corpo, face. E a criofrequência, ela tem uma grande vantagem num país tropical como o nosso, com esse excesso de peles com melasma. Ela não vai entregar aquele excesso de calor, o que pode também trazer um desconforto e até mesmo um escurecimento naquela pele que tem melasma. Então, é a evolução da tecnologia, né, que a gente ama. Ô Dani, você diria que esse é um recurso que valeria a gente pensar bastante no segundo semestre? Eu posso, por exemplo, aplicar esse recurso e ir para a praia? Sim, sim, porque ela não tem esse efeito de estimular a hiperpigmentação. Você pode fazer a criofrequência e ir para a praia, se expor ao sol, né, com proteção, obviamente. E, inclusive, com essa ponteira resfriada, você tem mais versatilidade de você usar a associação de tecnologia, né? Uma criolipólise e depois entrar com uma criofrequência. Às vezes a gente evita esse recurso na radiofrequência porque a gente está entregando temperatura que vai sensibilizar muito a superfície da pele. E na criofrequência não. Ela te dá essa versatilidade com segurança da superfície, do tecido, que pode eventualmente aí gerar uma sensibilização mais superficial. Gente, e a Dani vai até confirmar para vocês que foi algo que a gente observou com o estudo também, mas não está nesse relato de resultados da publicação. Mas é uma metodologia inteligente, porque se a gente não pensar nessa questão de um tripé de tratamento, muito comumente o que acontecia com algumas técnicas de gordura localizada, o paciente perdia volume, o paciente perdia sustentação e automaticamente ganhava o quê, Dani?
flacidez. Então aqui vocês já estão tirando aquele risco da pessoa murchar muito rápido e por conta dessa perda de sustentação do tecido, ela acabar sofrendo também com uma flacidez intensa. Daí você vai ter que vender um segundo tratamento para ela. Então aqui você já tem as duas coisas acontecendo simultaneamente e quando a gente pensa em número total de regiões, de áreas, como que a gente pode dar indicação, Dani, da frequência da técnica, quantas sessões por semana, se é mais de uma região, de quanto em quanto seria esse intervalo de indicação? Então, com efeito de gordura, Rafa, a gente indica uma vez por semana na região. Tá? E já no protocolo de flacidez, a gente espera realmente toda a resposta do fator, né, histoquímico, de reposição de colágeno de qualidade. Então, normalmente, para flacidez de 15 em 15 dias e também sempre observar idade do paciente, nutrição, né, assim, se está fazendo dieta, está com essa restrição. Então, se tiver tudo ok, de 15 em 15 dias tem muita qualidade e na gordurinha, uma vez por semana, está muito bem colocado aí. Se forem duas regiões, ela poderia vir mais de uma vez por semana, então? Sim, pode vir mais de uma vez, sim. Pode vir 2 vezes, tratando áreas diferentes. Ótimo. Pessoal, esses resultados, dentro em breve, eles já estão publicados e estão de acesso para vocês. A gente fez questão, assim que saiu a aprovação, tá a revista científica aí no forno, tá quase tão quente quanto o tecido profundo da nossa modelo aí. Fresquinho. Fresquinho, tudo de bom para vocês já realmente pegarem agora essa volta de atividade com muita intensidade. Por quê? O que todos sentimos, e eu acredito que vocês que já voltaram a atender aí do outro lado também sentiram. Essa quarentena teve um impacto que, se as pessoas não fizeram distanciamento social, os botões das calças fizeram, não é? Todo mundo engordou aí um pouquinho com essa quarentena, todo mundo ganhou uma medida extra e precisa resgatar o mais rápido possível isso como um todo. Portanto, uma das maneiras eficazes de você conseguir promover essa redução de forma segura, cientificamente embasada e ainda afastando toda a flacidez, é com esse novo conceito do tripé firmador. Maravilha! Nossa, que maravilha! Que gostoso ouvir vocês. Muito obrigada, doutor. Obrigado, eu que agradeço. Daniela Moleiro, o que eu digo para você, hein? Que coisa incrível. Obrigada mesmo, viu, gente? Olha, sucesso absoluto no trabalho, sucesso, Daniela, realmente é o que o pessoal está falando. Não sei o que eu digo, porque cada palestra é uma melhor que a outra, graças a Deus. Com certeza, obrigada, vocês viu, capricharam na organização. E ó, eu queria só pedir para o pessoal ficar o dia inteiro com a gente. Porque tem mais palestra, inclusive no final do dia, tem o Minimamente Invasivos, viu? Na coordenação do Dr. Rafael. E aí, nós estaremos aqui juntos, em cima do palco, para celebrar o nosso final com você. E eu já disse, ó, vamos preparar o Prosecco, hein, Dani? Você esteja lá onde estiver, na sua clínica ou na sua casa. Vamos lá brindar todo mundo junto e vai fazer um favor, tirar uma foto e marcar a gente, tá bom? Obrigada, é isso mesmo. Viu? Eu que agradeço. Obrigada, viu? obrigada, Dani. Obrigada.